O dilema do ser ou não ser. Dilema do ser e não ser da filosofia. Em primeiro lugar, possuímos um organismo físico. Este organismo está composto por órgãos, e os órgãos estão formados por células, e as células estão formadas por moléculas, e as moléculas estão formadas por átomos, e os átomos estão constituídos por íons e elétrons, nêutrons, prótons, etc., etc., etc. Em última síntese, nosso corpo físico é uma soma de energias. Mas além do corpo físico, teremos algo. Haverá algo? As fotografias estão nos demonstrando que sim, há algo. Os russos têm um aparelho neste momento, que chamam o bioplasti. Digo, não recordo o nome exato, mas tem um aparelho eletrônico, atômico, maravilhoso, de percepção ótica, mediante o qual estão estudando o fundo do organismo humano. Graças a esse aparelho se descobriu um corpo novo, descobriu-se que mais além da questão atômica, existe o corpo bioplástico. Esse corpo bioplástico não é de matéria meramente física, está formado por um tipo de energia mais fina, diria eu, etérica. Mas desditadamente, os físicos atuais não querem aceitar a realidade do éter. Mas como dissera Galileu, e por si muove, se move. Eu diria que, mas existe, existe. Penso logo existo, dizia Descartes em sua filosofia cartesiana ou da dúvida metódica. Eu digo, existo porque existo, e se existo, pois, tem que haver um nexus formativus, um princípio de vida que me permita existir. Não creio, de modo algum, que os elementos puramente bioquímicos, que estão servindo de base para uma organização fisiológica, possam garantir, por si mesmos, a existência orgânica. Tem que haver um fundamento para todas essas estruturas fisiológicas, anatômicas, biológicas, etc., do organismo. Pois um edifício sem cimentos iria abaixo. Assim também, um corpo físico, biológico, orgânico, sem cimentos, sem fundamento, sem uma base, teria que desmoronar-se, converter-se em pó da Terra, em pó cósmico. Os cientistas russos, com o aparelho ultramoderno, que tem agora, de percepção eletrônica, descobriram esse nexus formativus, que não é outra coisa, senão o corpo bioplástico. O tem podido separar de um organismo vivo para analisá-lo à parte, é uma espécie de duplo do corpo físico, um duplo orgânico. Em alguma ocasião, um médium espírita, estando em transe, projetou esse duplo orgânico dentro do recinto, o projetou em frente. Um jornalista que estava ali, quis convencer-se da realidade daquele fantasma materializado. Para o efeito, sacou sua pistola e disparou sobre o fantasma. Desgraçadamente, a bala veio a ficar no coração do médium em transe, morreu instantaneamente, claro está. Mas vejam vocês o interessante, suponhamos que aqui seu amigo fosse o médium espírita que tem projetado seu duplo lá, à janela, e que eu, aqui, por exemplo, saque minha pistola e dispare sobre esse duplo que está lá, na janela. Por que tem que aparecer, logo, a bala no coração do médium? E assim foi. Expliquem vocês esse fenômeno da quarta vertical. É que no mundo da quarta vertical, há leis completamente diferentes às que existem no mundo físico, desconhecidas para a física. A realidade, pois, é que o corpo, o duplo esse que estudam os russos, é o famoso corpo vital do que fala o esoterismo, ou língua charira do que falaram os hindus na Índia. Um corpo extraordinário. É possível viajar com tal corpo? Sim, é possível, e eu o sei fazer à vontade. É óbvio. É um corpo extraordinário, com o que pode um entrar na quarta vertical. Mas isso não é tudo. Muito mais além do duplo, ou princípio de vida, isso que serve de fundamento ao organismo molecular físico, encontramos nós ao ego, o ego. Não estou me referindo em forma enfática ao ego subliminal de Myers, tampouco estou fazendo, digamos, demagogia, para louvar ao superego ou alter ego de muitos místicos pseudoesoteristas e pseudocultistas, de modo algum quero, tampouco, dar-lhe força ao conceito aquele de um eu superior, dominando a um eu inferior e que serve de embasamento a muitas doutrinas, não. Simplesmente, quero evocar ao ego como se deve evocar, como um conjunto de elementos indesejáveis que todos nós em nosso interior carregamos. Elementos subconscientes de nossa psique, elementos absurdos,
mas que levamos em nossa parte humana ou bestial. Estes elementos vivem devido ao tempo, no fundo são tempo, quer dizer, o ego em si mesmo, é tempo, o ego, em si mesmo, é, digamos, um livro de muitos volumes. O ego é a multiplicidade de elementos indesejáveis em nosso interior, isso é o que levamos em verdade. Tal multiplicidade nos recorda a doutrina dos muitos ensinada pelos tibetanos, nos Himalaias. Não há Buda de contemplação que não tenha tido que lutar por eliminar de sua psique os elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Assim que, em realidade de verdade, nenhum de nós é santo, nenhum de nós é perfeito, o único perfeito que há é o Padre. Cada um de nós carrega múltiplos erros em seu interior, fora disso, o que é o que temos, ademais? Fora disso, o único que temos é a essência. E que coisa é a essência? É, digamos, o subliminal, isso que há de alma ou de espírito, como vocês queiram chamar, em nós. Essa essência veio de cima, da galáxia, das estrelas, passou pelo Sol com a nota Sol, atravessou os 7 planetas com a nota Fá, e penetrou no organismo físico-químico com a nota Mi. A essência está, pois, em nós, dentro de nós, é o mais digno, o mais precioso que há em nosso interior, mas está enfrascada entre a multiplicidade de elementos indesejáveis que em nosso interior carregamos. Aí está. A essência é preciosa e é o mais decente, o mais digno que temos. Mas, obviamente, nós necessitamos esquartejar ao ego, voltá-lo pó, reduzi-lo a cinzas, para que a essência, a consciência, resplandeça em nós, desperta, belíssima, inefável. Destruído o ego, a essência resplandece em nós, face à luz das trevas. Em que classe de trevas? As trevas que carregamos dentro. Há necessidade de que a luz resplandeça em nossas próprias trevas, e isso somente é possível destruindo o ego. Porque o ego é trevas em nós, e a luz deve resplandecer nas trevas de nós mesmos. Mas isso não é tudo. Se bem é certo que há que destruir ao ego animal, não é menos certo que necessitamos criar os corpos existenciais superiores do ser. Em todos os textos de teosofia, de rosacrucianismo, de yoguismo, etc., 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 figuram os corpos existenciais superiores do ser. Disse-nos que o ser já tem os 7 corpos, falaze também de corpos mais elevados, por exemplo, do Sambhogakaya, do Nirmanakaya, do Adhikaya, e outros mais. Mas, em realidade de verdade, que se o animal intelectual não possui sequer os corpos astral, mental e causal, muito menos vai a possuir os corpos superiores como são o Nirmanakaya, ou o Sambhogakaya, ou o Adhikaya, são veículos de deuses. Assim que há que começar por criar os corpos que nos dão o direito a formar parte do homem, a ser homens, a ser seres humanos, no sentido mais completo da palavra. É urgente, pois, começar por criar o Eidolon. E o que se entende por o Eidolon? O Eidolon não é outra coisa senão o corpo astral. Como criar nós esse corpo? Comecemos por pensar como foi criado o corpo físico. O Eidolon é precioso. Depois de morto pode materializar o Eidolon, se conhece o sistema, a ciência, e viver no mundo físico com o Eidolon. Eu sei de casos de iniciados, que têm podido materializar o Eidolon e viver depois de mortos, como se fossem pessoas normais, comuns e correntes, comer, vestir-se, ingerir, assimilar, etc., etc., etc. Materializar o Eidolon é possível, há procedimentos que ainda se conservam em segredo no Tibete, por meio do sacramento almodziano. Qualquer iniciado pode materializar o Eidolon depois de morto, e viver como uma pessoa entre as pessoas, aqui, no mundo físico, durante um ano, não toda a vida, mas sim um ano. Porque depois, de acordo com a lei do eterno trogo autoegocrático cósmico comum, o engole, pois, o mundo solar. Assim que, o Eidolon, é um precioso veículo, o astral ou o Eidolon. Com o Eidolon pode viajar de uma estrela a outra, entrar no fogo que existe entre o interior da Terra sem queimar-se, submergir-se entre as águas sem receber nenhum dano, atravessar uma rocha de lado a lado sem prejudicar-se em nada. Com o Eidolon, pode, perfeitamente, visitar outros mundos do sistema solar, conhecer outras humanidades, pôr-se em contato com os inefáveis de outras regiões. Com o Eidolon poderia
por exemplo, visitar a Vênus, se é seu gosto, ou ao Sol mesmo, mas há que fabricar esse corpo no laboratório. Não estou falando de um laboratório como de fazer sabão ou algo pelo estilo, não. Estou falando do laboratório humano, porque esse corpo não pode sair do nada, nada se faz, esse corpo há que fabricá-lo com a mesma substância maravilhosa com que se fabricou o corpo físico. Qual substância serviu de embasamento para a criação do organismo que temos? Bem sabemos nós desse elixir extraordinário que reside nas gonadas, esse famoso mercúrio da filosofia secreta, quer dizer, do que se chamaria a seiva da vida ou falando no estilo de um Paracelso, o inseminis. Dessa entidade, naturalmente, saiu o organismo vivo que temos atualmente. Assim que, em verdade, o que necessitamos é transmutar esse esperma sagrado, o Exio-Errai, como se diz. Sabê-lo transmutar e sublimar. Se o transmutamos, se assim procedemos, podemos estar absolutamente seguros de lograr cristalizar essa energia extraordinária, na forma do corpo astral ou Eidolon. Precisamente, hoje estive falando em televisão sobre o particular. Se necessita, pois, a transmutação ou sublimação da libido sexual. Se um consegue transmutar e sublimar a libido, é óbvio que a energia criadora condensa em uma forma diferente, condensa no famoso corpo astral. Esta energia do sexo começará por saturar as células orgânicas, já as do cérebro, já as do corpo físico em geral, e logo, definitivamente, virá a tomar a forma o veículo astral. Então o corpo astral será uma espécie de duplo organismo, existindo dentro de nosso organismo. Dotados desse corpo astral, podemos perfeitamente visitar o interior da Terra e pôr-nos em contato com as potestades do fogo, ou submergir-nos entre as profundidades do oceano para conhecer aos hierarcas da água, ou viajar pelos ares como fazia Simão o Mago, para entrar em contato com os reis do ar, ou visitar, pois, as regiões da mera crosta terrestre para conhecer aos príncipes da terra, ou com esse corpo astral podemos investigar os mistérios da vida e da morte. Poderemos penetrar no laboratório da natureza, com o propósito de analisar, de conhecer, de experimentar os processos da vida. Poderemos dedicar-nos a estudar nossa própria vida, fazer recordação de nossas vidas anteriores, reviver as passadas existências, aí viemos a dar-nos conta, de que antes de existir como existimos agora, já nós existíamos no passado. O corpo astral poderá nos evidenciar a realidade de que tivemos outras existências, de que antes de nascer, tínhamos vivido neste mundo. Mas isso somente é possível criando um corpo astral, fabricando. Quando um tem conseguido a fabricação desse corpo astral, se encontra pronto como para criar o corpo da mente. Certamente, criar o corpo mental é uma obra de arte extraordinária. Quando um se fabrica para seu uso particular um corpo mental, pode, com essa mente, realizar prodígios. O corpo mental é um corpo muito receptivo, pode captar, pode assimilar as energias do universo, pode assimilar também os conhecimentos que existem dispersos por aqui, por lá e acolá, em toda a mente universal, pode receber informação de outros planetas, receber informação direta de outros mundos, pôr-se em contato com os senhores da mente. Mas há que criá-lo, e se cria com transmutação da libido sexual. Mas não há que olhar para a libido sexual, simplesmente, como um tabu, como um motivo de vergonha, dissimulo, pecado, etc. Há que confrontar a libido sexual como é. Não julgá-la equivocadamente, não qualificá-la com qualificativos absurdos, não ajuizá-la em forma ignorante, porque existe uma tendência, pois, manifesta, não é, a considerar tudo que se relaciona com o sexo oposto, como uma espécie de pecado gravíssimo, como um crime. Nós necessitamos fazer frente a tais prejuízos e voltá-los pedaços, e olhar, pois, os outros assuntos da sexologia transcendental, ou subliminal, com a maior naturalidade. Se um aprende, repito, a transmutar, então logra, naturalmente, criar o corpo da mente. Corpo extraordinário que lhe dá a um uma verdadeira individualidade no pensar, que o faz a um maduro para os processos do entendimento, que lhe dá a um sapiência no sentido mais completo da palavra. É um corpo receptivo. As gentes não sabem manejar a mente, querem fazer da mente algo projetista, e resulta que a mente é, absolutamente, por si mesma, receptiva. Há que voltá-la passiva e receptiva à vez.
Ela deve encarregar-se de receber informação. O objetivo da mente é receber informação. De quem e de que? Informação que venha de cima, do céu de Urânia, através dos centros superiores do ser. Se a mente é receptiva, a informação através dos centros superiores do ser chega a ela e então, ela pode, venha a ter entendimento claro de tais informações. Mas há que fazer a mente receptiva. A gente tem tendência a voltá-la projetista e ela não é projetista, por natureza é receptiva. O corpo mental é um corpo feminino, e portanto é receptivo, não é um corpo masculino senão feminino. Essa é a crua realidade dos fatos. E há que criá-lo, porque a humanidade não possui esse corpo, ainda que os teósofos, ainda que N. Bezan, ainda que Mr. Leadbeater, ainda que esta Blavatsky, etc., ainda que escreveu tão preciosas obras, hajam dito que o ser humano já possui o corpo mental, é falso, ainda não o possui, há que fabricá-lo. E isso é tudo. Um pouco mais a fundo nos encontramos nós com o corpo causal. Este corpo por si mesmo é esplêndido. A gente não o tem. Tem lá, no mundo causal, cada um exponente anímico, uma espécie de equação aritmética que há que resolver, ou um germe que pode ser suscetível de desenvolvimento. Mas não possui em verdade o corpo da vontade consciente, quer dizer, o corpo causal. O corpo das causas naturais há que criá-lo por transmutação e sublimação da libido sexual. Criando tal corpo, nos converteremos em verdadeiros homens, viemos alcançar a autêntica imortalidade do homem, e a adquiriremos no mundo das causas naturais. Quando alguém tem criado o corpo astral, quando se tem dado o luxo de fabricar-se o corpo mental, e por último, tem dado forma ao corpo das causas naturais, em si mesmo, se converte de fato, em uma criatura homem, recebe os princípios anímicos e espirituais, que fazem dele um homem no sentido mais completo da palavra, um homem, um rei da criação, um homem de verdade. Mas, já como homem, não é entendido por seus semelhantes, tem outra forma de proceder que seus semelhantes equivocam, se lhe julga equivocadamente. Resulta que seus semelhantes têm códigos falsos morais, de éticas equivocadas, quando veem a um homem, o julgam como eles são, equivocadamente. O homem é distinto do animal intelectual, maneja forças que o animal intelectual desconhece, tem seus procedimentos que o animal intelectual confunde com seus procedimentos. Por tal motivo, se lhe imputa ao homem os erros que o animal intelectual carrega, se lhe calúnia, se lhe ajuiza absurdamente. Por todas essas e outras coisas, convém que vocês sejam reflexivos. O animal intelectual equivocadamente chamado homem, não é o homem. A verdadeira imortalidade não é outra coisa senão o converter-se em homem, e o homem verdadeiro é o homem causal, o homem que se faz homem no mundo causal, porque se tem fabricado um corpo causal. Quando já chega a estadia do homem, cria o centro de gravidade do homem, estabelecido, firmemente, no mundo causal. Ali fica com firmeza estabelecido, no entanto, se projeta desde o mundo causal para o mundo da mente e para o mundo astral, e por último, para o mundo físico, para viver e existir aqui. Mas seu centro de gravidade está estabelecido no mundo causal, quer dizer, no mundo das causas naturais. Eis aí, pois, o caminho que conduz ao homem, mas não é tudo chegar ao homem, para poder converter-se em homem, dissessemos se necessitava da disponibilidade ao homem, e são muito poucos os que permanecem firmes na senda que conduz ao homem, creio no super-homem, mas, é óbvio que para chegar ao estado de super-homem, se necessita fusionar-se com a divindade. Se um não logra fusionar-se com a divindade, tampouco pode alcançar a estadia do super-homem. Aspiramos ao super-homem e estamos na senda que conduz ao super-homem, mas o caminho é difícil, está cheio de abrolhos e de espinhos, e muito raro é o que se converte em super-homem. Se converter-se em homem já por si é difícil, quanto mais difícil será chegar à estatura do super-homem. É espantosamente difícil. A via que conduz ao super-homem se afasta do comum.